Olá, estamos aqui de volta para mais um Palavra Reformada. Quero, antes de iniciarmos a aula, quero convidar você que ainda não viu as nossas demais aulas, a ir lá na nossa playlist e ver e se preparar e estudar para poder dar uma continuidade muito bacana. Nós já temos lá adicionado à nossa playlist o culto no Antigo Testamento, que fala, a respeito do período do Antigo Testamento todo, de questão da adoração, exaltação a Deus. O culto no Novo Testamento, que é o período neotestamentário. E também já temos também o culto no período da Idade Média. Ensinos de capacitação e edificação da sua vida. E se você puder também, compartilhe com as pessoas, para que elas também sejam edificadas e recebam aprendizado e orientação e instrução do que realmente deve ser o verdadeiro culto. No culto dessa semana, no estudo dessa semana, nós vamos aprender um pouquinho a respeito do culto na Reforma Protestante. Nós sabemos que ao longo do período da Idade Média, infelizmente os caminhos da igreja, ela se desviou demais do propósito no início da igreja, lá no início, nos primeiros séculos, pelos pais da igreja. Mas Deus nunca permitiu que a sua igreja, que o seu povo permanecesse no erro. E isso nos dá a alegria de saber a quem nós servimos, a quem nós bendizemos. Nós vemos que ao longo desse período, e nós vamos ver nesse estudo, muitas falácias, muitas mentiras, muitas questões foram adicionadas à igreja. E aí nós vemos que a Reforma Protestante trouxe o culto, a adoração de volta para o cerne. Nós, como contexto histórico, nós vamos observar que a Reforma Protestante, que se deu no século XVI, foi um movimento poderoso e de resultados até hoje permanentes na história da igreja. Nós vemos que não foi algo simples, não foi algo simplificado, mas foi algo profundo na história da igreja, a ponto de acontecer novamente, como na aula passada eu falei a respeito daquele grande cisma. Houve de novo, infelizmente, um grande cisma, embora não fosse essa o desejo no coração de Martinho Lutero, que foi o primeiro reformador. A intenção de Martinho Lutero era simplesmente a reforma da igreja e não o cisma, a divisão da igreja. Por isso o nome, o termo, é Reforma Protestante, porque Lutero queria apenas trazer de volta a igreja, toda a igreja, para o cerne que era de adoração, de exaltação a Deus. Nós vemos que após essa reforma, a Europa ficou dividida em pelo menos duas grandes áreas de influência, a católica e a protestante, a católica romana e a católica protestante. Nós vemos que a região, principalmente a região ocidental, Europa ocidental, a região oriental ficou ainda com proeminência na questão da igreja ortodoxa, mas a Europa ocidental, a região ocidental toda, ficou praticamente dividida em duas grandes áreas de influência, a protestante e a romana. E a partir dessa reforma, o mundo começou a tomar outra forma, tanto política quanto social. Nós vamos observar, só como critério de curiosidade, que foi a partir da reforma, Martinho Lutero, por exemplo, ele foi um dos primeiros a criar escolas, seminários, que nós hoje chamamos de seminários, escolas de teologia e tantos outros reformadores como Zwinglio e Calvino, foram eles que introduziram no mundo os seminários que aceitavam, recebiam, não só aquelas pessoas que eram separadas,
como a igreja romana orientava. Nós vemos tantas outras coisas, né? O envolvimento da igreja com a política e tantas outras coisas, mais centralizadas, com mais intenções de trazer transformações à sociedade do que domínio em si mesmo. Nós vemos que as causas, né, dessa reforma protestante ter acontecido, nós temos que foram por causa de grandes abusos, como eu já citei no início. E os principais deles, que os protestantes, né, tentaram a princípio corrigir ou reformar naquela época, eram, né, algumas delas aqui, tá? Nós vamos nos ater a algumas delas, que tem a ver principalmente com a questão do culto, da adoração. Uma delas era a doutrina da transubstanciação da ceia. O que era isso? Foi introduzido na igreja que no momento da celebração da ceia, o pão se transformava literalmente, espiritualmente, literalmente no corpo de Cristo. E o vinho se transformava literalmente no sangue de Cristo. Não era algo para que nós fizéssemos para que nos lembrássemos, e que é o que nós cremos hoje, mas era aquela ideia da transformação das substâncias no corpo e no sangue de Cristo, literalmente. E além disso, né, e com isso, com essa transformação, trazia, né, entregava nas mãos do sacerdote o poder eminente, de que só ele tinha esse poder, somente ele tinha essa autoridade de transformação. Outros abusos, né, outros erros doutrinários que haviam nessa época era a interpretação, né, mecânica da salvação pelas obras. Né? Havia uma corrente muito forte de que se nós aplicássemos, né, se nós fizéssemos boas obras, como entrega, né, de grandes recursos financeiros, esmolas para os pobres, construção de investimento em construções de igrejas, poderia gerar em nós, né, poderíamos conseguir alcançar a salvação, mesmo que fôssemos pessoas más, de acordo com as Escrituras. Tanto é que, na verdade, as Escrituras nem eram tão focadas nesse período. Outra questão aqui a gente já percebe isso. A substituição do Evangelho pela tradição, que é o escrito paralelo da igreja romana, e da Bíblia para a igreja. Há pouco tempo atrás eu ouvi um sacerdote da igreja romana explicando claramente qual era essa substituição da Bíblia para a igreja. Segundo ele diz que a Bíblia só é a Bíblia porque a igreja diz que ela é a Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus só é a palavra de Deus porque a igreja diz que ela é a palavra de Deus. E a gente vê que é o inverso, que a igreja só existe por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, Cristo, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus encarnado, Ele é o dono da igreja. E é Ele que nos deu a palavra. E Ele nos deu a palavra. E por causa da palavra a igreja existe. Está vendo essa distorção de que era necessária a reforma? Outra questão, a exclusão dos leigos de participarem das celebrações públicas, né, negando a participação até inclusive da Eucaristia, né, por exemplo, no caso aqui, da ceia do Senhor. O que era essa negação? Só para vocês terem uma ideia. A liturgia, toda a missa, né, que era como eles chamavam, e ela era feita totalmente em latim. E somente quem tinha o domínio do latim eram os grandes nobres, os filhos dos nobres, e os sacerdotes, porque os grandes nobres iam estudar em mosteiros, em escolas, né, cristãs, e ali eles recebiam essa instrução. Os pobres, as pessoas simples, elas simplesmente iam para a igreja,
mas elas não compreendiam absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Eles só iam porque havia também uma outra doutrina que dizia que se você não estivesse na igreja, você não iria para o céu. E assim, que é uma verdade, porém distorcida. Nós viemos à igreja para adorar a Deus em comunhão com os irmãos. E a ausência disso nos dá, nos esfria, nos distancia do propósito principal da igreja, que é a comunhão dos santos. Mas os leigos, as pessoas mais simples, elas não tinham essa participação nas celebrações. E a ceia, se você observar, até hoje, nós não, nessas igrejas principalmente, não há a participação da igreja na celebração do partir do pão e do partir do vinho. As pessoas só recebem uma fração, que eles chamam do pão, que eles chamam de hóstia. Mas o vinho é exclusivo do sacerdote. Nós vemos aí essas questões de distorções do período da Reforma. Eu estou enfatizando tudo isso para que você compreenda a necessidade da Reforma e a importância e o que os reformadores fizeram. E aí a gente vê o que facilitou a Reforma de acontecer. Porque antes de Martinho Lutero, alguns grandes homens tentaram reformar a igreja, mas por causa da dificuldade de locomoção, de informação, de distanciamento, e de locomoção da informação, vamos dizer assim, disseminação da informação, esses pré-reformadores não tiveram tanta força. Mas aí nós vemos que alguns fatores favoreceram essa questão da reforma, tanto religioso, esses elementos tanto religiosos quanto sociais. Entre elas estão, a primeira delas, a corrupção da igreja e o desejo de muitos religiosos de ver a igreja de novo voltar para o cerne. Um desses homens era Martinho Lutero. O enfraquecimento, por causa dessa corrupção da igreja, havia também um enfraquecimento da autoridade do Papa e dos bispos, com relação aos assuntos regionais. Eles estavam tão fechados num domo, numa bolha religiosa, que eles não se preocupavam mais com as pessoas ao redor delas. Só como curiosidade, se você gosta de filmes, eu gosto sempre nas pregações e tudo mais, indicar filmes, assista um filme, acho que não é tão antigo, chama Martinho Lutero. Lutero só. Fantástico esse filme. É muito bom. E ele ilustra bem a nossa aula. Você pode usar ele como complemento aí. Outro elemento importantíssimo para a reforma foi o surgimento da imprensa. Isso vai facilitar a disseminação das ideias de Calvino. Além disso, a tradução da Bíblia para as línguas regionais, para as línguas de cada país. E aí facilitando também a divulgação dessas ideias. E os leigos estavam, embora eles não tivessem a compreensão e o estudo da língua, da Bíblia, eles buscavam, eles sabiam que eles precisavam agradar a Deus de alguma forma. E principalmente por causa da influência de Lutero e de alguns grandes homens na região ali da Alemanha, esse povo, esses leigos, esses não clérigos, estavam buscando viver uma vida mais piedosa, principalmente nessa região da Alemanha. E um último elemento é a recuperação dos textos antigos, tanto da Bíblia como dos escritores antigos. Aí, provavelmente, esses escritos possibilitou o retorno da igreja no cerne da adoração e da leitura e da busca da palavra de Deus.
Lutero, ao rever toda a fé, ele viu também, né, a necessidade de rever também toda a liturgia, toda a adoração, todo o culto, naquela época eles chamavam de missa, toda a celebração, além das questões doutrinárias, a missa, a adoração, a celebração, ou como nós usamos, né, como nomenclatura, o culto, era necessária uma reestruturação, uma reforma na liturgia, né? Principalmente por causa de algumas deturpações, como por exemplo, né, a adoração aos santos, a mariolatria, que era a adoração, né, a Maria, e tantas outras deturpações que foram colocadas, como eu já citei, a ideia da celebração da ceia e tudo mais. Em 1523, Martinho Lutero publica, né, que ele chama de Formula Missae, e nela Lutero modifica radicalmente a maneira que a celebração era realizada. E ele mantém, só para vocês terem uma ideia, as únicas coisas que ele mantém é o que não atrapalharia, né, a adoração ao Senhor, como grande centro, o foco, o cerne de um culto, de uma missa, né, no caso daquela época. A única coisa que ele manteve, né, naquelas questões foram alguns rituais, né, como os cantos gregorianos e tantas outras, o uso de velas, que também ele não enxergava aquilo como uma deturpação, até porque por não haver, né, eletricidade, eles utilizavam, as velas também serviam ali para a iluminação. E as vestes, né, clericais. Se você olhar um culto numa igreja, né, se você procurar um culto no YouTube, culto na igreja luterana, os sacerdotes, né, os pastores, até hoje eles usam aquelas vestes muito parecido com os padres da igreja católica. Lutero ele também incentivou a introdução, né, e a produção de hinos na própria língua, no caso dele, né, na língua alemã, mas em todas as outras línguas também. Foi aí, né, a partir daí que foram introduzidas alguns grandes hinos, algumas questões, né, algumas renovações, vamos dizer assim, da adoração. Em 1526, Lutero, então, ele unifica a adoração, o sistema de culto. Ele chama de Deutsche Messe, que é a missa alemã, né, que eles chamam, e que é o modelo uniforme de celebração completa na linha alemã. Basicamente, né, lógico, para a língua portuguesa, se você assistir uma celebração na igreja luterana, é basicamente igual ao sistema, né, ao ensino, a essa publicação, a essa uniformização da celebração lá de Lutero naquela época, em 1526. Ele introduziu todo culto, toda adoração em alemão, os hinos eram em alemão, os sermões que eram pregados eram em alemão, as leituras bíblicas, tudo. Até mesmo uma coisa que ele introduziu nesse período é a musicalização de trechos bíblicos. Pegava trechos da Bíblia e ao invés dele ler, ele recitava em forma de canto. Devia ser muito bonito. E tudo isso em alemão. Isso foi uma inovação monstruosa para aquela época, porque tudo até antes de Lutero era em latim. E o público simples não tinha acesso. Imagine a revolução que isso causou no meio leigo, no meio das pessoas simples. Reconhecer, abrir-se os olhos para o Evangelho novamente, reconhecendo novamente, né, entendendo e compreendendo a palavra de Deus na sua própria língua. Isso é algo que enche o nosso coração
de alegria, saber que a partir dali a palavra do Senhor pode ser expandida e espalhada por toda a terra. E até hoje, a tradução da palavra de Deus para a língua nativa é algo primordial para que as pessoas adorem a Deus, busquem a Deus como realmente eles precisam. Dessas celebrações, Lutero, nessa Deutsche Missa, havia uma regra, né, que também já foi transformada. O celebrante, ou o oficiante, ou o ministro, que nós vamos ver, né, algumas nomenclaturas que foram mudadas depois. Perdão. O ministro da celebração, ele precisava ministrar voltado para a igreja, voltado para as pessoas, coisa que anteriormente boa parte das missas eram celebrados, o ministrante celebrava de costas, virado, né, no caso, para as imagens que estavam no altar. E como era, então, você vê, né, o foco voltou a ser as pessoas, orientar as pessoas, mostrar para as pessoas qual era o caminho que eles deveriam seguir. Dá para perceber aí grandes transformações. Um exemplo, né, de adoração nesse período é o que nós cantamos até hoje, que é o hino Castelo Forte. É um hino, e isso mostra para nós como o foco e a profundidade que esses homens tinham de adoração, de centralizar, de focar a autoridade de Deus em todas as nossas vidas. Imaginem aqueles homens, aqueles reformadores, enquanto eram perseguidos pela igreja romana, enquanto eles eram perseguidos, eles cantavam hinos como Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcia. Tamanha profundidade que é esse hino Castelo Forte, que mexe até hoje com as nossas vidas. Lutero também permitiu a realização de novas roupagens, né, para os cantos anteriores, que eram os cantos gregorianos. Há alguns historiadores que dizem que o hino Castelo Forte foi utilizado de uma melodia, de um canto gregoriano, né, da época medieval. Outra grande contribuição que Lutero trouxe para a música, né, foi a autorização do uso de órgãos nas celebrações, coisa que era abominável. Se a gente olhar, né, a história da adoração, e aí nós vamos ver, né, algumas questões talvez nas próximas aulas, é que para essa evolução da introdução dos instrumentos na adoração, na exaltação a Deus. E o órgão, que era um instrumento até então conhecido como pagão, como um instrumento não sacro, ele foi introduzido naquele período de Martinho Lutero. E esse uso, né, o uso desse órgão, serviu de preparo para o que viria depois, né, como um dos marcos da Reforma Protestante, que são os corais, os grandes corais de adoração. Outra coisa que Lutero trouxe também foi de volta, né, foi a essência na adoração, como proposta lá pelos pais da igreja. E seguido, né, que foi provavelmente seguido por boa parte, né, do período medieval, até lá perto dos anos 900, na sua essência. Claro que já existiam algumas distorções, mas o cerne, né, a adoração a Deus,
naquelas duas divisões, né, dos que eram dos não comungantes, o período geral para os não comungantes e o período para os comungantes, ele foi trazido de volta por Lutero. A pregação da palavra, o louvor e a comunhão dos santos voltaram a ser novamente o cerne da igreja, o cerne da vontade, do desejo de adoração de toda a igreja, que era adorar o Senhor. Outros reformadores, né, temos muitos relatos, mas eu quero concentrar em pelo menos dois aqui, que foram importantes na história. Nosso tempo não é muito longo, então eu preferi a gente concentrar principalmente nessa questão, nos principais pontos do culto e da adoração. Um grande nome foi Zwinglio, que era contemporâneo ali, bem próximo de Lutero. Uma das críticas dele, da igreja romana, era a maneira como a ceia do Senhor era administrado. Né? Na celebração das missas, e eu creio que até hoje, a ceia, né, a entrega da hóstia, no caso, né, da missa, é realizada toda semana. Todas as celebrações é entregue, né, o corpo de Cristo, como eles dizem. Zwinglio, então, ele na sua congregação, e ele começa a disseminar isso, pulverizar essa ideia, nas congregações em que ele participava, ele determina que a celebração da ceia só pudesse ocorrer apenas 4 vezes ao ano, ou seja, a cada 3 meses, provavelmente. E não em todas as celebrações. Por quê? Porque Zwinglio, ele tinha a convicção de que era necessário, antes da celebração, antes de que uma pessoa, né, um discípulo participasse da ceia do Senhor, ele precisava ser conscientizado pelo ministro, pelo sacerdote, pelo pastor, né, no caso, já nessa época já começou a se usar o termo ministro ou pastor. Ele precisava ser conscientizado da importância do arrependimento, da confissão dos pecados e da mudança de vida, para que ele pudesse, né, participar, para que ele entendesse, né, a importância da celebração da ceia do Senhor. Além dele, né, aí o foco, né, nesse final, eu quero concentrar em Calvino. Apesar dele não acreditar, né, que é um outro reformador também muito importante, é até o precursor da nossa igreja, né, da igreja presbiteriana. Ele foi um dos, vamos dizer assim, um dos inspiradores, né, para a igreja presbiteriana. Ele não acreditava, né, que a igreja, que a ceia do Senhor fosse um meio de graça, mas ele optou, mesmo assim, por manter na congregação dele a ceia, a celebração em todos os encontros, em todas as semanas. E embora, né, ele afirmou isso não foi muito seguido pelos seus precursores. Ou seja, embora ele não acreditasse, né, que se você não tomasse a ceia, você não ia para o céu, como era informado, ele ainda assim ele preferia que a celebração da ceia acontecesse toda semana. E por que eu foquei nele? Porque nos escritos de Calvino, ele deixa claro, né, ele afirma os 4 elementos indispensáveis para um culto público ou para uma celebração pública. E aí nós vamos concentrar nelas. A primeira delas era a pregação da palavra de Deus. Reparem que é quase que unânime entre os reformadores esse ponto, né, na questão dos cultos públicos. Que a primeira dela, então, a pregação da palavra de Deus, que era que foi o ponto mais marcante da reforma protestante,
que era a pregação da palavra de Deus, voltar a pregar a palavra de Deus e não ficar somente em rituais, né? As exposições bíblicas eram bastante longas, ao contrário, né, se comparado ao nosso tempo, né, que o pastor ele costuma usar aí de 30 a 40 minutos, provavelmente naquela época eram horas de exposições bíblicas. E para eles, né, para os reformadores e Calvino também, os evangelhos eram os livros preferidos para as exposições. Além da pregação da palavra de Deus, o oferecimento de orações ou as orações da igreja era também um dos pontos principais da igreja, do culto, né? E no caso Calvino, ele considerava as orações de duas formas: as orações faladas e as orações cantadas. Então aí a gente percebe que talvez ali já entra a ideia de que a gente tem a ideia de que Calvino provavelmente considerava o louvor como um meio de oração a Deus, um meio de entoação, de busca a Deus. Então muitas vezes as pessoas, né, não dão tanta importância ao louvor. Olha só como esse homem interpretava. Isso nos dá algumas questões para a gente pensar um pouquinho a respeito do louvor, dos louvores que a gente canta, né, a Deus. Outro ponto importante no culto era a celebração da ceia do Senhor, né? Embora ele enfatizasse essa questão semanal, né, essa prática semanal, os outros magistrados, os outros ministros da sua região, eles preferiram seguir o modelo de Zwinglio, como eu já mencionei anteriormente, porque tanto eles também, e depois o próprio Calvino, ele aderiu a esse modelo, porque eles passaram a entender que havia necessidade dessa norma de que o ministro deveria aconselhar cada comungante antes dele participar da ceia. Está vendo como eles entendiam a importância dessa participação da ceia do Senhor? E a última grande importância no meio do culto, né, de toda a celebração, era o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Num dos escritos de João Calvino, ele enfatiza a importância nisso, porque era a partir desses recursos que a igreja primeiramente se mantinha e mantinha os trabalhos sociais com ajuda aos mendigos, às viúvas e aos órfãos. Lembra a importância que havia lá na igreja, no início, lá no livro de Atos, que era a importância do cuidado dos órfãos e das viúvas? A igreja voltando para o centro da adoração a Deus. Porque os trabalhos sociais, embora não seja em si só algo fora, né, mais importante, eles fazem parte da igreja. Então, os dízimos e as ofertas, eles entendiam a necessidade. E como, tanto no período do bíblico, como no período dos pais das igrejas, os reformadores mantiveram o recolhimento desses dízimos e ofertas, fazendo apenas a ressignificação dessas ordenanças. Antes de Lutero e de Calvino e dos reformadores, as pessoas praticavam as boas obras para alcançar a salvação, ou alcançar um lugar de destaque no céu. Com a ressignificação dessas ordenanças, as boas obras são praticadas não para que nós alcancemos a salvação, mas as boas obras são realizadas por causa de nós termos sido alcançados pela salvação de Cristo. Então, se você faz as boas obras, você não faz para ser salvo, mas você faz as boas obras por já ter sido salvo. Você não é dizimista e ofertante para que você vá para o céu, mas porque você já foi alcançado pelo Senhor, você permanece fiel, tanto nos dízimos como nas ofertas. No quesito de culto e liturgia,
Calvino ele foi muito conservador e ele optou por compilar ou por manter ou por seguir, né, os seus colegas reformadores. O que mostra já desde esse início a homogeneidade e o mesmo foco desses reformadores nas mudanças mais importantes. Uma outra questão importante, né, nesse quesito, ele praticamente, né, Calvino, ele adaptou o modelo de culto que era adotado por um alemão também, da sua época, chamado Martin Bucer, que Bucer foi um dos precursores de uma mudança também muito relevante naquela época. Ele mudou as nomenclaturas das celebrações. Como, por exemplo, aí, a missa que era utilizada naquele tempo, ela passou a ser chamada de ceia do Senhor, ou celebração, né, do Senhor. O sacerdote, que era chamado naquele tempo, ele passou a ser chamado de ministro e posteriormente de pastor. O altar, que era conhecido naquela época, passou a ser chamado de Santa Mesa, ou posteriormente como púlpito, ou como tribuna, em algumas regiões. Tanto Zwinglio, Lutero, Guilherme Farel, Calvino, Martin Bruce e tantos outros reformadores, eles trouxeram de volta a essência do culto a Deus. Toda essa aula é para que a gente compreenda a importância da reforma para o culto a Deus. A essência, né, essa reforma, embora deva ter sido dolorosa para a igreja, dolorosa para todos esses reformadores, eles foram grandemente necessários por causa dos grandes desvios que a igreja vinha realizando ao longo da Idade Média. Nós vamos encerrar aqui esse estudo e o desejo do meu coração é que você medite e procure mais informações a respeito da reforma e do culto e da adoração a Deus, para que você compreenda o quão importante é a adoração ao Senhor, o quão importante é exaltar ao Senhor, o quão importante é buscar a face de Deus como cerne na sua vida. Nas próximas semanas nós vamos ver o que veio depois da reforma, o que aconteceu, né? o que a reforma trouxe, né, de bom para a igreja. E nós vamos, né, enxergar também que houve, né, alguns pontos positivos e até mesmo negativos na história, né, do pós-reforma. E o meu desejo é que Deus te abençoe e continue te conduzindo e fazendo com que você busque ao Senhor. Que Deus te abençoe e uma excelente semana.